Os maiores vendedores que eu conheci não esperavam oportunidade, eles criavam oportunidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, o poder da captação na rua. Porque a rua não forma apenas clientes, a rua forma vendedores. Ela desenvolve coragem, comunicação, confiança, relacionamento e resultados. Se você quer aumentar suas vendas e crescer profissionalmente, sem depender da sorte, fica comigo até o final dessa live, que eu vou compartilhar com vocês todo o potencial que você pode enxergar em prospecção. E para isso eu vou chamar um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é o Everson Cássio. Esse cara, ele revolucionou várias equipes no Brasil e espero muito poder com ele passar para vocês o maior número de para vocês conseguirem fazer aí um bom resultado. Grande Everson, prazer demais, amigo, ter você com a gente aqui. Vai ser uma honra poder compartilhar tudo que eu sei e aprender tudo que você sabe com o pessoal que está seguindo. E você que está aí, tem amigo vendedor, manda um aviãozinho para ele, pessoal, entrar na live, Everson. Manda um aviãozinho para seus amigos aí também, para a gente poder compartilhar não só o nosso conhecimento, mas que a gente possa também passar para as pessoas aí toda a experiência de campo que nós aprendemos. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Deixa eu só mandar um aviãozinho aqui pro pessoal. Só mandar aqui. Beleza. Então, pessoal, entrando aí já, vai ser muito bom compartilhar isso com você. É o JP aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos compartilhar. Já quero você comigo nenhuma, viu, JP? Everson, se apresenta pro pessoal. Tá contigo aí. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou o Everson Cássio, sou especialista em produção veicular, né? Tenho 10 anos. E eu vou falar um pouco do trabalho da rua, né? Vou falar um pouco do que eu fiz, os resultados, a maneira que eu fiz e a maneira que eu acho que é funcional, que dá certo, né? Porque a rua é a faculdade, né? E a escola que eu fiz na rua foi na Ceilândia, em Brasília, que foi a minha primeira experiência com produção veicular. Lá eu montei a primeira equipe, né? As primeiras equipes. E lá a gente entendeu o poder da captação na rua, né? Aí depois eu tive a oportunidade de ir para Porto Alegre, onde eu fiz ali meio com a faculdade no meio dos gaúchos, que foi muito bom, montamos uma equipe lá que foi recorde de venda. Com 3 meses já estava vendendo no Brasil inteiro, ganhamos uma viagem para Natal, na convenção, com tudo pago, avião, tudo. Então um trabalho incrível. Fui para Goiânia, depois fiz um trabalho em Goiânia também, conheci a rua de Goiânia, muito boa, e o mestrado que eu fiz foi no Rio, né? Lá em São Gonçalo. Montei a equipe de São Gonçalo, Duque de Caxias, ali em Belford Roxo, também na Barra. Então foi um desafio que eu fiz aí que foi muito bom, né? Então eu conheci de tudo um pouco, cultura diferente, pessoas diferentes, e eu tenho uma certeza, a rua é onde está o dinheiro. Porque você só tem 2 caminhos, né? Ou você investe no digital, que é funcional também, a gente sabe que funciona muito bem, ou a rua. É os dois, se você puder ir com os dois, porque é o que funciona hoje no mundo de vendas, né? Que é onde estão os clientes, onde estão as pessoas. E a captação, ela tem formas diferentes. Quer falar alguma coisa? Não, eu queria te interromper rapidinho, porque assim, hoje em dia as pessoas levam muito a sério a questão do digital. O digital, gente, é uma forma de captação, é apenas uma das várias formas de captação. No segmento que a gente trabalha, que é o ramo de proteção veicular e seguros, ele funciona muito bem, mas ele tem um investimento muito alto, né, Everson? É caro, é caro. É caro. Então, para você que está iniciando na venda, existem várias outras formas de captação mais barata e até mais eficazes, porque quando você está na internet, a gente tem uma concorrência muito grande e muitas vezes desleal. Então, é isso que eu queria. A gente vai colocar 10 tópicos aqui, então continua aí que vamos falar sobre esses tópicos, mas eu queria te interromper, porque hoje em dia o pessoal quer saber de rua, de digital, e a gente sabe que o dinheiro está na rua, né? Mas o PAP dá muito resultado da rua, dá resultado da parceria, dá resultado do semáforo, dá muito resultado. É uma coisa que as pessoas não valorizam muito, até acham que a pessoa que está no semáforo está vendendo saco de lixo, ou é cocada, ou é paçoca, mas não. No ramo de produção veicular, o semáforo é a maneira de vender mais rápido, né?
Ali você chega, aborda a pessoa e você consegue criar um. Se você for um cara desenrolado, você cria uma conexão rápida com a pessoa e você consegue desenrolar a venda Eu, depois. um pouco de discórdia. Não, não que eu não acredite que o semáforo ele é uma boa forma de captação. Mas o que eu vejo muito hoje, Everson, no semáforo, é que as pessoas, até pela cultura que a gente tem hoje no Brasil, de a pessoa pensar que está fazendo a parte dela, e a gente sabe que na proteção veicular existe o resultado, né? E o semáforo, sim, é bacana, dá para você ficar ali uma hora e meia, mas para a pessoa prosperar mesmo, ele tem que juntar a experiência que ele vai pegar inicial no semáforo e trazer isso para outras abordagens, outras captações que vão gerar uma conexão maior, igual você falou sobre conexão. Vê comigo aqui, eu quero sua opinião sobre isso. O semáforo a gente tem ali em torno de 1 minuto, não é isso? 1 minuto. 1 minuto. E 99% das pessoas não têm a nossa capacidade de desenvoltura. Então, eu e você, quando nós estamos no semáforo, com certeza nós vamos extrair uma grande parte de leads. Marcos, Oi. deixa eu te falar. Mas é por isso que eu falei. Eu falei em vários modelos. Eu falei o PAP, falei a parceria e falei o semáforo. Falei alguns dos modelos. Porque, ó, eu, por exemplo, eu tenho um método. Eu criei um método que é o que eu coloco em prática nos escritórios que eu monto. É um método. E esse método da captação faz parte até para o cara criar resistência, para o cara receber não, para o cara entender que o movimento da rua é difícil. Então, quando você coloca o cara ali, o cara já vê que é um baita desafio. Então, você tem que amadurecer o mental, porque o vendedor tem que ter um mental forte. E para ter um mental forte, eu te chamei aqui justamente para você tentar desmitificar na minha cabeça. Eu quero saber de uma das suas técnicas no semáforo, porque eu tenho gente que gosta do semáforo e eu tenho uma dificuldade com o semáforo. Eu mas é funcional, Marco. Mas é funcional. O semáforo é funcional. Ele não é a maneira que vai dar certo, só ela. É uma das maneiras. Você pode conseguir, você pode conseguir dividir o seu dia em algumas etapas, de manhã cedo. De 8 até umas 10, 10 e meia faz captação. Vai para o escritório, chama aquelas pessoas, almoça, à tarde faz um PAP. Tem empresa aqui, no Espírito Santo, por exemplo, que não faz semáforo. E vende muito, que é Confialto, é só PAP. É a que mais vende no estado, entendeu? Mas eles colocam no volume, eles colocam 200 pessoas no PAP na rua. Então, pelo volume, eles têm um resultado muito grande. Eu, como eu não tenho um exército desse tamanho, então eu tenho que tentar várias maneiras para que eu possa treinar o cara. O semáforo é uma e dá resultado. Eu tenho consultor novato. Me dá do semáforo, eu quero escutar de você uma abordagem para a galera que está aí. O nosso público geralmente vai ser muito desse segmento, mas no semáforo, me dê aí 3 ideias do que você faz e que dá certo na hora que você vai abordar no semáforo. Tá, vou falar uma abordagem que é simples e é boa. Vou fazer uma aqui agora. Você chega na pessoa e no ouvido dela: bom dia, tudo bem? Passando aqui só para te desejar um dia abençoado, viu? Ó, e te falar que eu tenho uma novidade para te contar. Trabalho com produção veicular, seguro completo. Eu gosto de usar assim meio que para entender qual é o que eu tô falando, o que é o segmento que eu tô falando. E eu falo: ó, vou deixar um profete para você aqui e vou te mandar um WhatsApp para trocar ideia. Não vou ser igual aquele cara chato da Oi, da Vivo, não, vai ficar te perturbando, não. Vou te mandar uma proposta, se você quiser, eu te mando. Se não, a gente fica amigo. Vira parceiro, eu te mando no Instagram, a gente segue no Instagram. Eu gosto de network, conhecer pessoas, entendeu? E também a gente trabalha no sistema de parceria. E aí, se eu tiver mais tempo, que eu dar 1 minuto, eu elogio o carro dele. Pô, carro bonito, tá limpinho por dentro, bacana, parabéns. Ou seja, dá um elogio de alguma coisa, você vai criar uma conexão. Nem que aquele cara não compre o seu produto, mas é uma pessoa que você vai salvar o contato dele, ele vai salvar o seu. Você vai aumentar mais uma pessoa ali para ver seus stories, para trocar ideia. Hoje eu tenho um salvo no meu telefone, 3.600 e poucos contatos que eu tenho. Quando eu pego para ver status ou para ver os meus, dá muita visualização, porque todo mundo, para mim, é alguém potencial. Pode ser um indicador, pode ser um comprador, entendeu? Então eu já tenho meu perfil. Isso é importante. Você tem que descobrir qual é o seu perfil de abordagem. Porque, por exemplo, mulher de 30 a 50 anos ali, ela não gosta muito de um negão do meu tamanho chegar no vídeo dela te chamando. Mas um cara que é Uber, um cara que trabalha, que tá com roupa de mecânico, um cara que tem roupa de vendedor. Você vê as roupas da pessoa de manhã indo trabalhar, entendeu? Ô Everson, e você falou uma coisa importantíssima para quem está com a gente aqui. Cada um de nós precisamos entender o nosso perfil. Sim. Porque assim, se você não entender seu perfil, se você for uma pessoa mais retraída
e você, por exemplo, que for por um semáforo, não vai dar resultado. Não. Por quê? Porque você é retraído, você tem vergonha de chegar nas pessoas. Então, se você é uma pessoa mais retraída, nós temos várias outras formas de abordagem, de prospecção, até de rua, que vai te auxiliar. Mas a gente precisa principalmente entender isso. Ó, eu preciso saber qual que é meu perfil. E aí eu vou te passar vou te dar uma definição aqui, eu queria que você comentasse sobre ela. Quem aborda mais, vende mais. Volume gera resultado. A rua aumenta exponencialmente o número de oportunidades. Você concorda com isso? Claro, quanto mais pessoas eu abordo, mais chance eu tenho. Eu tenho que ter uma meta diária. Por exemplo, você vai para a rua hoje, vou captar 40 leads, 40 pessoas. Então eu tenho que sair, tenho que fazer esse número de captação. Aí a quantidade vai trazer muito mais resultado do que poucos. Porque, cara, se eu tenho 40, eu ligo para 40, a chance de eu fechar é muito mais. Se eu tenho 20, a chance é a metade. Então eu tenho que entender quanto mais pessoas eu abordo, converso, seja captando, ou na parceria, que é muito funcional também, borracharia, mecânica, revenda de carro, lava-jato. Essas coisas são muito funcional no sistema de venda que nós vendemos. É procurar o público-alvo. Cara, onde está o meu público? Eu lembro que uma vez, eu e um cara lá em Brasília chamado Pedro Guilherme, esse cara era um monstro. Vendia 50 contratos e eu vendia muito. Eu vendia 40 na época da Seven. E aí ele pegou um desafio comigo. Ele falou, e aí, gerente, chefe, cheguei. Na frente de todo mundo. Ele falou, vamos ver quem vende mais, valendo seu óculos? Falei, vamos. Tava tendo um evento de Uber na Esplanada. Nós fomos para lá. E aí nós tiramos aquele dia inteiro vendendo ali adesão zero, meu filho. Era zero. Para fazer volume, porque era uma disputa, era uma aposta. Eu sei que nós tiramos. Não, pelo amor de Deus. Sim, porque nós estávamos brincando ali, era mais o ego, né? E ele era meu. Eu tinha ensinado o cara a vender, o cara era melhor que eu na venda direta. Então aí foi um desafio, e eu vou te falar, saiu muita venda. Por quê? Nós fomos aonde fazer essa brincadeira? No movimento de protesto dos Uber. O Uber estava protestando lá na Esplanada em Brasília. Tinha mais de 3 mil Uber, então era carro que estava para abordar no volume. Então quantas pessoas a gente não abordou para fechar essas vendas? Quantos não foi cada um? Everson, eu vim, a minha primeira experiência profissional foi com vendas e eu vendia enciclopédia Barça, eu acho que você é da sua época, aqueles livros vermelhos, bonitos. Cheguei a ver, vi sim, vi. Sabe? Na época a história é bem interessante, eu estava passando por um momento novo na minha vida, 20 anos de idade, ia ser pai e tudo, e aí fui para uma palestra, gostei e fui selecionado para vender. A gente foi para o Mato Grosso do Sul, inclusive, para eu começar a vender. E aí eu tive treinamento, tudo, e eu pensando que ia vir a coisa do céu, né? Chegamos lá no primeiro dia, o meu diretor, o Emerson, inclusive hoje ele trabalha comigo, ele me colocou numa rua, imagina, quase 50 graus lá em Corumbá, cara, lá em divisa com a Bolívia. Ele me colocou numa rua e falou assim, ó, você vai de manhã pelo lado direito, você vai bater em todas as portas, e à tarde você faz o lado esquerdo. E não esquece, se você não bater em uma porta, é lá que vai ter é lá que a venda que você deixou de fazer vai estar. E eu fiquei olhando para ele assim, cara, e aí aquilo me deu cara, eu acreditei no que ele me falou. Eu realmente acreditei no que ele me falou, Everson. E eu bati em todas as portas. E aí a prospecção, onde que eu quero chegar com essa experiência? A primeira porta eu levei não, a segunda porta eu levei não. Então a prospecção de rua, ela te forja a ser rejeitado, a aguentar a rejeição. E um bom vendedor, o bom captador, ele precisa entender que para ele prosperar, ele tem que aguentar a porrada, ele tem que aguentar a rejeição. É por isso que eu te falei naquela hora que eu sou totalmente a favor do semáforo. E o semáforo é um lugar que vai forjar o cara de uma forma mais forte. Que é uma pessoa, por exemplo, uma mulher, uma mulher que se submete aí para um semáforo, aqueles caminhão, ônibus, passando com aquela fumaça preta no cabelo limpinho dela, e ela ficar ali 2 horas e meia ali todo dia, ela mostra que ela tá querendo ganhar dinheiro, que ela não tá preocupada com a estética, ela quer dinheiro, ela quer movimentar a conta bancária dela. Porque isso forjou a mente dela. Se ela aguentar isso ali, depois você colocar ela num PAP, ela vai fazer tranquilo, colocar ela numa parceria, vai fazer tranquilo, colocar ela no escritório sentado, ligando pelo telefone, ela vai, porque ela entendeu do lado mais difícil que tem, que é a captação de semáforo. Com certeza. E aí o que eu tive nessa captação, e aí serve para o semáforo, por isso que eu tenho esse meu pensamento, a cada não que eu levava,
eu comecei a criar formas para melhorar e para ser mais aceito. Uhum. Então, isso foi me mostrando que até a forma de eu bater palma, para você ter ideia, eu fui melhorando. Até a forma de eu abordar na casa da pessoa, eu fui melhorando. Por quê? Porque o cliente do outro lado, ele não está disposto a comprar nada de ninguém. Você quer comprar Não. alguma coisa hoje? Não Ainda quer. mais, não, ainda mais sendo serviço. Até que produto as pessoas gostam de comprar. Telefone, carro, isso é gostoso comprar. Agora, Isso. serviço que você tem que pagar depois que você compra, todo mês, porque se ela acha no cérebro dela que ela está comprando, que ela está fazendo dívida. Ela fala, nossa, eu estou fazendo outra dívida. Então é É, difícil vender. e aí vai vir aqui mais uma colocação que eu quero colocar, que eu aprendi lá, eu queria a sua opinião sobre isso. Todo mundo fala assim, não estou vendendo porque não tem lead, porque hoje é até bonito o nome, é lead, né? Na nossa época era diferente, agora é lead. A rua elimina a desculpa de falta de lead. Você deixa de depender de marketing, indicação ou sorte e passa a gerar seus próprios contatos. Então, assim, é na rua onde tudo acontece. Então, o semáforo, o porta a porta, visita em estabelecimentos, e tudo isso vai trazer a confiança, porque a confiança ela nasce na prática. Sim. Então, nenhum treinamento, você faz treinamento e eu faço treinamento, e nós sabemos, eu quero que você me comente sobre isso. Nenhum treinamento substitui a experiência de conversar com dezenas de pessoas todos os dias. O que você acha sobre isso? Isso é a certeza absoluta do movimento de venda. Porque, ó, se eu ficar dentro do escritório ou ficar sem se movimentar, qual a chance de eu vender? Vou ali para a porta do mercado, quantas pessoas não passam ali naquele movimento, numa avenida principal de uma capital? Quantas pessoas não tem ali, para no carro, entrando num lugar, no outro, que você pode chegar no posto de gasolina? Quantas pessoas estão em fila, que está ali com tempo, ocioso, você pode chegar, trocar uma ideia legal, porque você não pode chegar logo vendendo com a pessoa, tem que chegar criando uma conexão, uma amizade. Porque se a pessoa gostar de você, ela vai te dar o número dela, ela vai criar um network com você. Porque, primeiro, você chega na pessoa, você está na rua. Você faz ela te conhecer. Quando você faz ela te conhecer, automaticamente você é um cara inteligente, desenrolado, você vai fazer ela gostar de você. Ela gostou de você, acabou, filhão. Ela vai confiar. E depois que ela confia, ela compra qualquer produto. Então, esse é o caminho da venda. Ir para a rua, se movimentar e criar conexão com a pessoa, através desses passos. E Everson, é engraçado que se você estiver na rua captando, eu falei sobre sorte aqui, porque pode ser que se você estiver na rua, alguém compre de você porque você foi o que apareceu. Alguém pode estar pensando naquilo lá e não sabe para onde vai e Sim. não tem tempo. Então, assim, não existe sorte. A sorte encontra os capacitados, a sorte encontra os trabalhadores, né? Mais ou menos isso. E aí, A minha sorte é ir pra rua. A nossa sorte é ir pra rua. a nossa sorte é ir para a rua. Ô Everson, aqui ó, o pessoal fica muito me falando assim, você vai me dar ajuda de custo para eu ir sair para trabalhar, para fazer Marco, isso, para fazer aquilo. Marco, interrompe só um pouquinho, só vamos responder essa dúvida desse quem é que tá falando? Só vamos responder essa dúvida aí. Tem uma empresa de rastreamento. Sempre pensei em fazer rua, por exemplo. Posto de combustível, porém sempre fica em dúvida. Ó, eu vou te responder aqui de uma maneira bem clara, tá? Não tenha dúvida nem tenha medo, não. O produto de rastreador é um produto altamente vendável. Vende fácil, na rua vende. Eu já trabalhei na Baixada Santista e eu trabalhava com produção mesmo, na Praia Grande. São Vicente, Santos. E eu Aham. conheci um cara lá, o Xavier, que mexia com rastreador. Ele era muito bravo na rua. Ele era muito bravo na rua. Ele era muito. Só que ele não tinha a habilidade de montar e treinar pessoas. Mas ele na rua, o cara fazia um movimento grande. Se você tiver a habilidade de ensinar pessoas, contrata 3 pessoas, custo baixo, treina elas rápido, coloca na rua e vai multiplicar. Vai aumentar suas vendas aí em 10 vezes mais com 3 pessoas. Só treinar elas bem treinadas e ir pra rua, sem medo. Já tem um E, caminho, ó, posto, já tem um caminho. não, com certeza. A rua ela é rica, como um amigo meu fala, a rua ela é rica. E tem mais uma colocação aqui sobre aquilo que eu estava te falando. As pessoas querem muito dinheiro, quer lead, quer isso, quer aquilo. E eu comecei na minha região. Então, assim, ó, a captação cria autoridade local.
Quando você está presente na sua região, as pessoas começam a reconhecer o seu nome e a sua marca. Então, as pessoas hoje, elas querem ficar no mundo digital, querem ficar conhecidas, mas Everson, quando eu vim embora para Fortaleza, eu saía todos os dias, hoje da minha afinada avó até falava, meu filho, arruma um emprego de carteira assinada. Aí eu brigava com ela, vó, carteira assinada não vai pagar o meu sonho, não. Meu sonho é grande. Hoje, graças a Deus, eu vivo meu sonho. Vivo meu sonho e consigo compartilhar do meu sonho. Mas eu fui reconhecido no meu local como o cara do seguro. Vocês conhecem o Marcos, se chamavam Marquinhos da AGV. O Marcos da AGV. Por quê? Porque todo dia eu saía, eu passava, assim, pelo menos 2 vezes na semana eu passava no mesmo local. Eu fazia muita parceria. Então, eu chegava num local, eu fazia uma parceria com o cara e às vezes eu não tinha dinheiro. Naquele dia eu ficava por ali, no outro dia eu arrumava um dinheirinho, e a famosa Coca-Cola com pão com mortandela. Você já deve ter feito isso. Marco, deixa eu dar um oi deixa eu dar um oi pra princesa aqui. Oi, filha, tudo bem? Feliz aniversário, meu amor. Eu te Olha amo, aí, viu? rapaz. Daqui a pouco o papai tá em Brasília, viu? Papai vai embarcar 5 horas, vai chegar aí para passar seu aniversário com você, tá? Te amo, meu amor. Te amo muito, Rebeca. Muito, muito, muito. Minha filhinha tá aí, Isso ó. aí, isso aí que é maravilhoso hoje no nosso segmento, né? A gente poder sair de um lugar para o outro para curtir os momentos sem não ter o que paga. E nós dois temos a autoridade que nós temos justamente por isso. Captação, a gente nunca teve medo da rua, a rua não é bicho. Não. A rua acelera o crescimento comercial. Em um dia de captação, o vendedor aprende mais do que em semanas lá na teoria. Você concorda com isso? Claro, prática sempre vence a teoria, porque se você tem conhecimento e você não usa ele, não coloca em prática, é lixo mental, não serve para nada, é só lixo. Conhecimento sem prática é só lixo. Treinamento sem prática é só lixo. Me dá uma. Desculpa, me dá uma orientação aqui. Qual a forma que você utiliza que te dá mais resultado em parcerias? Você tem alguma frase, você tem alguma coisa que em Não, parcerias, para arrumar um parceiro que vem ou é o natural? para arrumar um parceiro, você precisa, o melhor que tem são os revendedores de carro. São os melhores, sem dúvida, porque esses caras mexem com carro todo dia, eles vendem, eles conseguem colocar a venda casada ali tranquila. E essa parceria ela é feita com tempo, com amizade. Você não é ir lá no cara, entregar o material, lixar o carro, deixar brinde lá, cheirinho de carro e ir embora. Não. Você vai lá, conhece um carro do cara, se interessa, troca uma ideia com o cara aqui, troca uma ideia com o cara, volta lá de novo depois, vai batendo papo, fala do seu ramo, faz ele te conhecer, entendeu? Mostra interesse nas coisas dele, mostra interesse nos carros dele, mostra que você pode ser alguém também que pode indicar ele a vender carro, mostra que você é uma pessoa útil. Pessoas gostam de pessoas que são úteis, que vão lá, levam uma ideia boa, têm uma energia legal. Então isso é fazer parceria, é você ir lá e se vender para a pessoa aos poucos, com o tempo. Não é uma coisa que chega lá hoje e o cara já virar seu parceiro, não. Isso aí não vai dar certo, não. E voltar sempre. É obrigatório você voltar no seu parceiro pelo menos uma vez por semana. Quando eu vou dar treinamento e quando eu estou conversando com as pessoas, eu tenho uma frase que eu falo e resume isso que você falou. Vender é a arte de fazer amigos. Vender é a arte de fazer amigos. E parceiros também tem que ser seu amigo. Eu vejo muita gente que vai uma vez num revendedor de carro, num vendedor, numa loja, e nunca mais volta. Todo o meu sucesso em Fortaleza, ele começou justamente numa revenda de carro. Eu comprei um carro dessa revenda, fiz amizade com os caras e tive que voltar umas 2, 3 vezes para arrumar um negócio do carro. Enquanto eu estava lá na loja dele, eu conversava com o pessoal e fui abordando as pessoas. Então eu me tornei amigo dessas pessoas. Então uma vez por semana ou 2 vezes por semana, eles me deixavam ficar lá no pátio deles vendendo. Cara, pode ficar aí. E aí, lógico, quando eu vendia, uma comissão. Depois a pessoa até nem quer mais, porque ela vira teu amigo mesmo, ela nem quer. Mas no início você dá uma comissão, alguma coisa do tipo. E é justamente. Pode falar. Sabe qual é o vendedor mais de alta performance que tem? É o que faz amigo e ainda influencia eles ainda para fazer mais parceiro. Você vai lá no João lá, que tem a revenda de carro, João K. Faz amizade com o João, vira parceiro do João. Daqui a pouco você fala, João, me diga um amigo teu ponta firme, um cara
nessa nossa rede aqui. Por quê? Eu quero apresentar o produto de vocês, aí ali se apresenta um que lava carro, para o que pinta, para o que vende, você vai criando uma rede de pessoas que você conhece, quando você vai indicando as pessoas para ele, daqui a pouco, cara, esse cara vai ser prazeroso demais, esse cara te indicar, porque você influenciou ele a movimentar o negócio dele com outros negócios. Parcerias, não é parceria no singular, é parcerias. Você faz uma, que abre outra, daqui a pouco você está grandão. E precisamos entender que a captação ela é que nem um corpo humano. O corpo humano sem movimento, ele começa a te dar vários problemas. Atrofia tudo, colesterol, um monte de coisa. Então, quanto mais você movimenta, mais seu corpo fica saudável. A prospecção é a mesma coisa, o vendedor é a mesma coisa. Vendedor que não sai, pelo menos 3 a 4 vezes na semana, no período da manhã ou da tarde, para conhecer novas pessoas, para fazer novos amigos, esse vendedor ele não vai prosperar. Enquanto isso, ele fica vendo a gente, fazendo 200, 300, 500 contratos mês, e ele pensa que o problema é o serviço, é a empresa, aí fica pulando de galho em galho. Não é, o problema é ele. O vendedor tem que entender que a captação ela é peça fundamental das vendas. Você que tá aí no Brasil todo dando treinamento, Everson. Todos os teus treinamentos, existe a teoria, não é isso? Qual é a segunda parte do treinamento? Na realidade, eu tenho um método, né? Que eu criei um método que eu já ensino ele já, é o mesmo método sempre. Fez o método, e o método inclui você ir para a rua. Começou, treino no escritório, rua. O treinamento, ele continua na rua. E dentro de qualquer método de vendas do Sim, mundo, a tem que ter prática. captação ela é fundamental, ela é peça fundamental, porque sem captação não existe lead. Se É a não existe abertura lead, não da existe venda. venda. É a abertura da venda. É a abertura da venda. E o que você falou aí sobre pular de galho em galho, isso também é importante. Se você está numa empresa que ela é boa, paga certo, te valoriza, é bom, não é legal ficar trocando casa de dinheiro, porque depois você pode se arrepender. Porque hoje, nesse mercado, o que mais tem aí é pessoas que estão só interessadas na base, no migrar, e depois te põe o pé na bunda, entendeu? Então, Com essa ideia que você certeza. falou é boa. Ter consistência naquilo que você quer, entendeu? Porque isso vai te levar para um resultado mais amplo, um lugar muito mais longe. Não ficar querendo criar Eu, atalho. eu tenho 10 anos de casa, né? Hoje eu estou, ainda não. Sempre estou na AGV, né? Na Universo AGV. Estou há 10 anos e que venha mais 10 mais 20 que isso vá para outros, mas assim, no geral em vendas, você tem que vestir a camisa, você tem que valorizar aquilo, você tem que valorizar o dia a dia. E como que nós valorizamos algo? Entregando resultado. Sim. Você é valorizado pelo resultado que você entrega. A captação, ela hoje, com esse instrumento maravilhoso, acho que para mim é o instrumento mais tecnológico que existe, que está a vida toda aqui dentro. As pessoas pararam de fazer o princípio básico, que é conversar uma com a outra, porque na captação você enxerga, você olha no olho da pessoa, você sente ela, você sente a verdade dessa pessoa e você retém a atenção. E reter a atenção, para mim, é fundamental na prospecção. Everson, hoje, se você tiver 10 leads feito por telefone e 10 leads feitos em captação da rua, qual que para você é o que dá mais resultado? Como é que é? Eu tenho 10 leads vindos de prospecção de internet, lista, Google, essas coisas. E eu tenho 10 pessoas que eu abordei e falaram para mim que querem entender mais sobre o processo. Qual dos 10 Essa, você, na sua visão, dá mais resultado? essa pergunta é uma pergunta um pouco complicada para responder, porque vai muito de quem está com o lead na mão, né? Porque tem pessoa que quando recebe um lead de internet, o cara já vem com intenção, ele já clicou, então ele tem algum interesse. E tem pessoa que tem um poder de conversão muito forte. Eu mesmo conheci uma pessoa de São Paulo mesmo que ela na internet, os leads dela ela era muito alto nível. E já conheci cara aqui na rua, os números que ele pega, o cara tem uma conversão muito alta. Então isso aí não tem como você afirmar com certeza que um é melhor que o outro.
Porque a internet hoje é uma porta gigantesca. Cara, vende muito. O Mas link eu tô falando. Deixa eu recolocar aqui. Eu tô falando de captação, não de recebimento. Captando. Eu tenho aqui o meu telefone, aí eu entro no Google e começo a ligar para uma lista entendi, e entendi. ligo para Ah, então outra. é o da rua. Eu acho que o da rua é bem legal, porque ali você cria conexão com a pessoa, ela te viu, ela te conhece, ela gerou confiança. Não tem como. Com No certeza, porque telefone não vai gerar confiança igual a rua, o tete a tete. Não vai nunca. O cara te viu, ele viu que tem alguém ali vendendo o produto, que as pessoas querem pessoas cuidando dos produtos dela. eu passei um período na Barça, depois da Barça eu fui para o Telecom. Fui vender linha telefônica no telemarketing. E aí no telemarketing era aquilo, né? Ligando, ligava, o dedo ficava doendo. A gente conseguia vender? Conseguia vender pela quantidade de ligações que fazia. Às vezes eu fazia 300 ligações numa manhã. Muita ligação, muito. O cara da rua não Muita faz 30. ligação. O cara da rua Muita não faz 30. ligação. E aí, o que que eu implementei, inclusive, lá na empresa que eu trabalhava, cara? Como eu vim da Barça, da rua, eu ligava, e às vezes não dava resultado. Então o telemarketing era 6 horas. Então às 14 horas o que eu fazia? Eu pedi pro meu gerente, falei assim, cara, eu preciso vender hoje. Eu posso ficar aqui? Ele falou, você não pode ficar aqui porque eu tenho um período, né? O telemarketing tem aquele negócio de 6 horas, tudo, Aham, e, sei. e o pessoal da tarde entrou e tá lotado. Aí eu falei assim, você tem algum material que eu possa ir pra rua? Ele, tenho. Fui pra rua no mesmo dia, no primeiro dia, eu trouxe 2 contratos. Coisa que a gente fazia durante uma semana, eu trouxe numa tarde. No outro dia eu cheguei lá com os 2 contratos para ele, era manual, tudo. E aí ele me perguntou, você fez isso na rua? Eu falei, fiz. E aí fiquei. Por isso que eu tô te falando. Até hoje, se você pegar mesmo toda a tecnologia possível, tem que ter a captação de rua. Tem que ter a captação de rua. E aí eu vejo nos teus treinamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tuas técnicas, sobre o que você vem apresentando para o pessoal te conhecer aí. Qual que é o teu trabalho hoje? Ó, hoje eu estou trabalhando com treinamento de associação, né? Na verdade, prestando uma assessoria. O que acontece? O Sim. cara quer montar o time comercial, eu cobro um valor X, tem um valor, e eu geralmente depende do que ele quer o trabalho. Se ele quer um trabalho mais completo, mais amplo, que já esteja com um número de vendas altíssimo, né? 300, 400 vendas com 6 meses, ou se ele quer que eu monte uma equipe dele e um gerente, e ele se vira depois lá para poder continuar o trabalho. Mas já deixa um time montado e vendendo, né? Que vocês são 3 meses. Porque a gente, o que nós fazemos? Eu coloco um método que vem isso, primeiro eu fortaleço a mente do cara, trago ele para perto, ensino ele a vender, fortalecendo a mente, dizendo o que é um vendedor de alto nível, ele tem que ler, ele tem que assistir vídeo, ele tem que conhecer quem é Napoleão Hill, ele tem que conhecer quem é Flávio Augusto, Joel J, ele tem que conhecer Paulo Vieira. São as pessoas hoje que são referências. Rodrigo, que também tem um trabalho incrível aí, eu acho que o Rodrigo hoje é um cara referência também. Então, esse modelo de trabalho, ele requer um pouco de tempo, mas você pega um cara sem vício, um cara que vai ficar na associação, não vai sair dela, não vai fazer dinheiro, esse cara vai vender bem, vai vender um produto correto, ou seja, o ticket médio vai ter, o cliente vai ter uma vida útil maior lá dentro, porque uma venda foi bem feita, o cara foi bem treinado. Então, porque eu pego o cara dentro do escritório, que nunca trabalhou com produção veicular, às vezes até que não trabalhou com venda, e eu ensino esse cara a vender. Eu olho ele ali, contrato ele uma semana, eu já tenho noção se ele vai, tem algum time para venda ou não, senão eu já peço para ele sair, porque não compensa, ele não tem o jeito para o negócio, ele não vai conseguir desenvolver. E se ele tiver algum jeito, se for uma pessoa principalmente esforçada e sabe comunicar, o resto é tudo treinável, porque venda não é dom. Ainda mais que proteção veicular, é uma venda fácil de vender. É um produto barato. Hoje um produto hoje que está cadastrado na SUSEP já tem muito mais autoridade. É um produto que você consegue dividir para o cara no boleto bancário. Então você vende um produto que é fácil de ser vendido. Então você pega um cara que tem disposição e ele tem um mínimo de oratória possível, o mínimo, raciocínio rápido, você vai treinar esse cara vai ficar um alto nível, vai entregar 30, 40, 20, 25. O mínimo é 15 contratos. Então esse é um modelo É, e é funcional. E é para rua, na rua. Leva o cara para rua. e aí, né, Everson, quem domina a rua domina qualquer cenário. Quem Domina, domina a claro. rua, se você consegue vender presencialmente, consegue
passar a tua segurança, cara, você vai vender por telefone, você vai vender pelo WhatsApp, você vai Vai, vender na claro. rede social. Então, dominar a rua, esse trabalho que nós passamos, pessoal, de dominar a rua, é, ele te faz prosperar em todos os campos da venda. Hoje eu tenho algumas abordagens, eu gosto muito de abordar de forma de pesquisa, eu gosto muito de entender, de levar para a pessoa ali que eu estou fazendo um levantamento na região sobre determinado assunto e perguntar muito para ele o que que ele tem, o que que ele tem mais medo, no nosso caso de proteção veicular, o que que ele tem mais medo Pesquisa. ali Dá certo também. na mesa. Pesquisa dá certo. Porque na hora que eu entendo a dor dele, eu vou agir com o remédio certo. Então, muito mais do que até voltando à história do semáforo, muito mais do que o semáforo, que você tem que ir ali rápido, ser coisa rápida, eu tenho várias alternativas onde eu vou entrar ali e vou chegar, bom dia, meu nome é Marcos, eu estou fazendo uma pesquisa, um levantamento na região devido a esse alto índice de acidente, alto índice de roubos que nós temos no nosso país. Então, pergunta o nome dele, você hoje, qual o maior medo que você tem ao sair da sua casa com o seu carro? Você tem medo de uma batida? Você tem medo de um roubo? Você tem medo de um terceiro, de uma assistência 24 horas? Esse cara vai me responder aquilo. E ele me respondendo aquilo, eu já tenho a dor dele na minha mão. E aí eu continuo a conversa. E hoje, o que que você tem que vai te precaver de ter um prejuízo com essa tua dor? Você tem algum tipo de seguro, de proteção? Você tem algum tipo de proteção para você não ter esse prejuízo? E a pessoa vai falar, e aí a gente segue na negociação. Eu consigo muito continuar na negociação na hora, mas as pessoas que têm menos experiência não. Então, olha só, nós vamos entrar em contato com você porque nós temos a solução do seu problema. O cara te falou que ele tem um problema. Então ele já te falou a dor dele. E vender é solucionar problema. Você só compra alguma coisa que vai. Eu vou te dar um exemplo. Você compra uma geladeira por quê? Porque eu preciso dela. Pra quê? Pra não estragar o teu alimento. Se você comprar teu alimento e ele ficar fora da geladeira, ele vai estragar. Entendeu? Você compra o melhor alimento por quê? Porque você tem que se alimentar bem para poder ter os nutrientes necessários. Hoje você compra um óculos para quê? Você não enxerga. Então tudo que você compra, tudo que nós compramos, ele vem baseado em uma dor que nós temos, né? Eu comprei, vou dar um exemplo. Não é dor, Marcos. O cara comprou uma Land Rover. Cara, qual que é a dor que esse cara tem? Ele precisa se provar para ele ou para alguém. É uma dor. Sim. Ele precisa provar que ele conseguiu chegar lá. Não é, a gente conhece um monte de gente que saiu lá de baixo como a gente. Pô, eu mesmo. Eu comprei uma Land Rover porque eu tinha que provar, velho. Falei, velho, eu sou bom, eu tenho que provar isso pra mim, eu tenho que provar pra quem falou que não ia dar certo. É uma dor, é um ego, é alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, a prospecção na rua, ela te dá essa alternativa muito mais palpável. Você olha no olho da pessoa e enxerga qual que é a dor que ela tem e tem a solução. Mas, amigo, eu queria te agradecer Vamos junto. pela paciência. Se você quiser falar alguma coisa aí com o pessoal. Não, era só isso. Eu tenho que daqui a pouco, eu vou embarcar para Brasília daqui a pouco, então era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço quem participou aí, você também pelo convite. Vamos fazer mais outras, com mais tempo, com mais qualidade, Vamos. com outros assuntos, que eu acho que é uma parceria que vai dar certo. O meu canal aqui, quero agradecer a todo mundo que participou com a gente, que está com a gente até agora aí. Eu Alô, vi que o pessoal. Max aí lá de Mossoró, meu grande parceiro. Fabiana tá aí, Érica. O nosso canal, o nosso dia a dia aqui é justamente para isso, para que você consiga enxergar na venda um caminho. Então agradeço a todos vocês aí pela paciência com a gente.